Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus, que está escrito em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 40. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentarem no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando que vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Agora eu vou falar um pouco sobre o que foi lido. O mundo faz muitas separações entre pessoas, divisões de grupos sociais, exclusão das minorias. Mas sabemos que somente Deus pode julgar. Não podemos discriminar as pessoas ou diferenciar entre um e outro. Deus é o juiz, e Ele vai nos julgar, dizendo quem é quem, no dia do juízo final. No último dia da história, Deus reunirá todas as pessoas de todas as nações e não haverá diferenças humanas. Todos serão iguais diante do Rei. Até Ele nos diferencie de acordo com seu justo julgamento. Haverá 3 tipos de pessoas no meio da multidão no juízo final. Entre as 3 tipos de pessoas no juízo final, temos sido as ovelhas. As ovelhas representam as pessoas obedientes a Jesus. A ovelha é um animal dócil, simples e fácil de domar. Por isso Jesus nos chamou de ovelha. Devemos ser obedientes a Deus e ir aonde Ele quer nos levar. Jesus colocou suas ovelhas à sua direita. Ele disse que eram bem-vindos ao céu, porque tinham lhe dado água, comida, veste e o visitado todas as vezes que precisou. Suas ovelhas lhe perguntaram: quando fizeram isso? E ele respondeu que todas as vezes que obedeceram ao mandamento de amar ao próximo e ajudar uma pessoa chamada de pequenino, era Jesus quem estava ajudando. Por isso devemos obedecer a Deus. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 diz: É tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Os cabritos. Os cabritos representam as pessoas desobedientes à palavra de Deus. O cabrito é um animal difícil de domar. Gosta de pular cercas e puleirar em lugares difíceis. Não gosta de ser amarrado e foge com facilidade. Por isso Jesus comparou os cabritos com os injustos ou desobedientes. No juízo final, os desobedientes serão colocados à esquerda do trono de Deus.
e serão condenados por não amar a Deus e ao próximo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, quando amamos as pessoas, estamos amando a Jesus. E quando deixamos de amar alguém, entristecemos a Ele. Pequeninos, os inocentes. Os pequeninos representam pessoas inocentes. São pessoas que tiveram menos condições de escolher ou entender a vontade de Deus. Na sociedade, pessoas que são pequeninas, por estar em condições inferiores à maioria. Podemos citar como exemplos os deficientes mentais. Os outros se acham grandes e esses pequeninos. Jesus disse que estaria presente na vida dessas pessoas. Você acha Jesus pequeno? Jesus é o grande Deus, Criador de tudo. Ele nasceu pequeno, viveu e morreu, mas ressuscitou e voltará grandioso, e cheio de glória e poder. Se Jesus é grande, disse que está na vida dos pequeninos, então esses também têm esta grandiosidade em suas vidas. A Bíblia deixa bem claro em Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ninguém pode determinar quem é quem. Jesus disse: como não se pode separar o joio do trigo, também só poderá julgar no último dia. Em Mateus capítulo 13, versículo 41 diz: Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Não compete a nós julgar, somente obedecer. Não discrimine as pessoas como inferiores, nem perca uma oportunidade de fazer o bem, porque Jesus cuida dos seus pequeninos. E é isso, uma boa tarde.